Obrigada. É um prazer em reencontrar Adolfo, Ricardo, Fernanda eu não conhecia pessoalmente, só de ouvir falar, doutora Adalva também, doutor Alexandre, Zé e Ana, muito obrigada pelo convite. Bom, como especialista, como você acabou de dizer, em circular narrativa, desde que eu ouvi a fala da Fernanda, eu comecei a construir algo que eu pudesse trazer para vocês e trazer uma contribuição, já que eu sou o número 4 que está falando. Né? Quando eu conheci a Sarah Kobe, eu me encantei pela metodologia que ela estava utilizando por uma coisa muito simples. As minhas primeiras mediações que eu tinha aprendido a fazer utilizando o método de Harvard foram um desastre. Por uma coisa muito simples. Eu sou um tanto quanto autoritária, hoje um pouco menos por causa da idade, e eu também tenho um lado germânico extremamente organizado e estruturado. Óbvio que não ia dar certo aqui no Brasil. E foi através de conversas com a Sarah, eu trabalhei com ela em 3 oportunidades aqui no Brasil como tradutora do evento dela, e não tem maior curso de imersão do que servir como tradutor de um palestrante. E aí eu resolvi aprofundar o meu conhecimento em mediação e fui estudar na Califórnia. A metodologia circular narrativa, ela não foi suficiente para mim durante muito tempo. Por quê? Ela está muito próxima daquilo que o Adolfo acabou de falar, eu não preciso repetir, né? Da possibilidade que as pessoas têm de enxergar os seus próprios conflitos através de uma nova ótica, a partir do momento que elas têm a oportunidade de expandir a sua história e ter os seus próprios insights para a reconstrução desse conflito e chegar a um consenso, eu achei que faltava alguma coisa na minha história. Eu encontrei o que faltava na teoria do Humberto Maturana e do Francisco Varela, que é a teoria da autopoese. E uma fala que Maturana faleceu há 2 meses, e eu tenho revisto algumas coisas dele, e ele tem uma fala que eu acho que vai abrir o que eu gostaria de conversar com vocês. Cada um de nossos projetos está inscrito em nosso passado. Todos mudam durante a vida, mas sem perder a identidade de quando eram crianças. Eu acho que é essa transformação, esse enriquecimento que a gente acaba conseguindo fazer nos processos de mediação. E quando eu penso que os nossos projetos estão ancorados na nossa história de vida, faz muito sentido a teoria da autopoiese do Humberto Maturana, que diz que nós nos auto-organizamos ao longo da vida. E nós nos auto-organizamos de acordo com as provocações do ambiente. Diante de um conflito, nós nos auto-organizamos para conviver com ele. Quem trabalha com família, quem faz mediação familiar, mediação de divórcio, percebe durante quanto tempo aquela família está imersa na cultura do conflito. Muitas vezes eles nem percebem o tamanho da dificuldade que eles estão vivendo, porque eles já se acostumaram com aquilo. Aquilo já faz parte do cotidiano. Aí, quando entra uma terceira pessoa, que eu não acredito na neutralidade do mediador, eu acredito sim na equidistância, ele é um profissional competente que é capaz de lidar com as ressonâncias da história do outro na sua própria história para fazer um bom trabalho. Essas pessoas descobrem que existe uma outra forma de contar a mesma história do conflito em direção a uma solução. E aí eu volto de novo na teoria da autopoiese. É a reconstrução do significado. A partir da ressignificação da dor, eu posso passar por um processo de cicatrização e escrever uma outra história para buscar um consenso, uma solução, uma transformação ou até mesmo um acordo. E por incrível que pareça, eu comecei trabalhando
essa forma de abordar o conflito com famílias. E eu acabei na empresa e eu percebi que o universo corporativo tem tantas características na construção do conflito, como as famílias também têm, porque são pessoas que dirigem as empresas, e essas pessoas também têm as suas histórias e as suas necessidades, e que elas muitas vezes trazem as suas dificuldades para a mesa de negociação, sem perceber que a dificuldade é pessoal e não é a dificuldade do grupo e nem a dificuldade da empresa. E aí eu vou comentar um pouquinho a caixa de ferramenta que foi a aula que a Ana Luísa comentou agora há pouco. Quando nós trabalhamos como mediadores com diferentes públicos em diferentes contextos, a gente vai desenvolvendo uma caixinha de ferramenta. Então, na minha caixinha de ferramenta, como na de todas vocês, tem um pouquinho de Harvard, tem um pouquinho da abordagem avaliativa, por exemplo, cross-cálculos, a mediação pombo-correio, o próprio cálculos, quando a gente precisa usar. Também tem algum ingrediente, alguma técnica da transformativa, ou seja, a mediação acaba sendo um estado de arte, onde cada um dos profissionais vai escolher as ferramentas que mais fazem sentido para trabalhar diferentes situações. Então, no começo, quando os nossos alunos começam a atuar como mediadores, seja na iniciativa privada, seja na comunidade, seja no judiciário, eles sempre perguntam: Corina, você tem um manual? Você pode me dizer como é que funciona? Não, não tenho. Né? É quase como ter um filho, não tem manual de instrução, mas tem a experiência que vai construindo o fazer mediador. E aí é que está a riqueza das nossas possibilidades diante de qualquer tipo de conflito, pouco importando a sua gravidade, a sua profundidade. E aí tem mais um detalhe. Na circularidade, nós percebemos o quanto a comunicação ela retroalimenta tanto a continuidade de conflito, como pode realimentar a reconstrução na direção de uma solução. E aí, um de vocês, acho que foi até a Fernanda que comentou se o acordo é importante ou não. Eu diria que o acordo é uma consequência se houver necessidade, mas o que conta mesmo é se as pessoas conseguiram entender a contar uma nova história, onde aquela dificuldade, aquela divergência, aquele conflito é uma história que pode ser colocada no passado. E ela pode se transformar em alguma ferramenta muito útil para a não repetição da mesma história no futuro. E nós, mediadores, a cada final de uma mediação, eu acho que a gente sai com a caixa de ferramenta um pouquinho mais enriquecida e mais, cada vez que a mediação não dá certo, que ela é considerada infrutífera, a gente tem tempo de voltar para casa e fazer uma introspecção e falar onde que eu errei dessa vez. Né? A gente fala muito daquilo que dá certo, mas eu gosto também muito de lembrar daquilo que dá errado. E quantas vezes um processo de mediação não vai bem porque nós não conseguimos nos manter equidistante daquilo que estava acontecendo. Deu um encontro com um projeto nosso, bateu com o conteúdo pessoal que ainda não estava tão bem resolvido assim. E aí muitas vezes eu digo para os meus alunos, pois é, a mediação talvez não tenha funcionado porque você procurou resolver o seu problema e não o problema de quem estava na sala pedindo a sua ajuda. E aí tem mais um pequeno detalhe que todos vocês mencionaram e que eu concordo, nós não somos protagonistas. Nós somos os maestros que estamos orquestrando um discurso que precisa, e que é muito importante que ele seja modificado. E a modificação desse discurso, a ressignificação, é que vai levar ao consenso e a um final satisfatório para todo mundo que está envolvido. É isso que eu queria dizer para vocês, porque cada um de vocês trouxe um pedacinho daquilo que eu também costumo
passar como informação. Obrigada a todos para que eu pudesse trazer essa parte da minha contribuição. Obrigada.